40. Fault College capítulo 371, nova classe autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Aí, nossa. Dor. Nossa, aí. Eldra Kaitis se contorceu no chão sob o efeito dessa dor terrível. Saindo da lama, mas sem manchas, ondulações claras, mas sem demônios. Você está muito longe. Tang Xiao disse levemente. Como você pode ver, eu voltei, matei Dat Plagueis e fiquei mais forte também. E você? Olhe para si mesmo. Seus olhos percorreram o corpo macio e ardente de Eldra, e ele estendeu a mão e continuou, em que você se transformou. Venha, eu lhe ensinarei o poder do lado sombrio e você se tornará minha aprendiz. Antes de tudo, tire suas roupas e ajoelhe-se. Estalou os dedos. Eldra deu um tapa na mão de Tang Xiao e rugiu furiosamente, seu sem vergonha. Nem pense nisso. Jamais. Ao dizer isso, ela correu em direção à saída da mina, mas não se esqueceu de pegar o cristal vermelho que estava no chão. A nave espacial está no lado oeste da ilha deserta, não vá para o lugar errado. Gritou Tang Xiao de trás. Ele retirou a mão que Eldra lhe abrira há pouco e esfregou-as, sentindo o calor residual da feminilidade. Que tal este brinquedo? Excelente! Exclamou Dar Tenebroso. Devo parabenizá-lo. Você nem sequer me parabenizou quando matou o Plagueis. Não é a mesma coisa. Certo, vamos lá. É hora de encontrar um novo lugar para o seu cadáver. Tang Xiao caminhou em direção às profundezas da mina, na direção do corpo de Tenebroso. Quando ele recolheu o corpo de Dar Tenebroso e usou a força para transportá-lo de volta à nave, descobriu que Eldra Kaitis de fato havia embarcado. Nesse instante, ela se trancou na cabine, recusando-se a sair mesmo que ele dissesse algo. Retorne ao sistema Endor, a nave Manglore. Tang Xiao colocou o corpo de Dar Tenebroso em um tanque de Bacta, confiando no líquido de Bacta para mantê-lo vivo o tempo todo e impedir sua decomposição. Ele então colocou o pote devocional em um cômodo escondido para garantir que ninguém aparecesse. Uma nuvem de fumaça negra saiu de seu sabre de luz e flutuou até o cadáver no tanque de Bacta. Tang Xiao olhou para o corpo imóvel e disse, conectei um cabo de dados ao cérebro do cadáver, e você pode se comunicar com o mundo exterior através do terminal à sua frente. A tela daquele terminal piscou e uma voz sintetizada eletronicamente soou. Muito bem. Embora ainda esteja longe de estar vivo, pelo menos agora posso falar e ver as coisas. Esta é a minha recompensa por me ajudar, Dar Tenebroso. Oh não, eu deveria ligar para você agora, mestre. Tang Xiao disse isso, mas seu tom demonstrava um misto de admiração e reverência. Não use essa armadilha verbal para me derrubar, jovem Zit. Até seu avô não passa de um espermatozoide enquanto eu estiver tramando. Disse Dar Tenebroso. Estou apenas explicando um fato, mestre. Tenho muitas coisas para organizar ultimamente, e voltarei mais tarde para continuarmos a praticar juntos. Consequentemente, também compartilharei com você os resultados da pesquisa de Dat Plagueis, disse Tang Xiao. Isso é muito bom. Jovem Sith, muito bom. Tenho um forte pressentimento de que suas conquistas superarão até mesmo as de Dat Plagueis. Disse Dar Tenebroso. Acho que o ponto final dele já é o meu ponto de partida. Tang Xiao sorriu levemente, virou-se e saiu da sala. Então ele voltou para o infiltrador Sith e abriu a cabine diretamente, apenas para ver Eldra Kaitis encolhida no canto da cama como um coelho assustado. Ao ver Tang Xiao entrar, ela imediatamente se levantou, deixou de lado sua fragilidade e o encarou com olhos obstinados. Venha comigo, vou realizar a cúpula do poder da quarta civilização. Fique atrás de mim, não se mexa, disse Tang Xiao friamente. Quem você pensa que eu sou? Eldra retrucou, irritado. Aprendiz, escravo, brinquedo, empregada, você pode escolher qualquer um. Tang Xiao disse com leveza, vou te dar 5 minutos para arrumar tudo, caso contrário, usarei truques ainda mais elaborados para tornar sua vida pior que a morte. Então saia você. Disse Eldra em voz alta. No entanto, Tang Xiao permaneceu imóvel e apenas respondeu friamente, eu lhe dei apenas 5 minutos para se arrumar, e essa frase não implica que você queira sair. Você. Eldra tremia de raiva, olhou nos olhos frios de Tang Xiao, pensou na terrível tortura e finalmente cedeu. Tremendo, tirou o casaco sujo, enxugou o corpo com uma toalha e vestiu um vestido limpo novamente. Embora Tang Xiao estivesse ali parado, ele estava prestando atenção a outras coisas.
Ele abriu a interface em sua mente, comunicou-se com o mestre da nave-mãe e acessou a interface do personagem hibernando. Nessa interface, a lista originalmente densa está vazia, e restam menos de 10.000 pessoas de um total de 650.000, todas elas figuras de nível mestre e figuras de vários níveis abaixo disso. O motivo pelo qual ele está olhando essas listas de personagens agora é que, após a morte de Darth Plagueis, uma nova classe foi desbloqueada. É o próximo nível depois de lendário. Lenda. Não só isso, mas no nível lendário já existe um personagem que pode ser despertado. No entanto, ao contrário dos outros níveis, quando um personagem de nível lendário desperta, ele não pode ver as informações do personagem, ou seja, ele só pode saber quem é essa pessoa depois de despertá-la. Dessa forma, parece menos direcionado e mais incerto. Tang Xiao franziu a testa. Contudo, não importa, se a pessoa despertada não for do seu agrado, basta matá-la secretamente. Depois de obter metade da herança do lado sombrio, ele terá confiança. Mas o mais importante no momento é a iminente quarta cúpula do poder das civilizações. Para esta cúpula, relacionada ao assunto mais importante da quarta civilização, ele não tem tempo para competir com essa figura lendária por enquanto, e seus olhos estão voltados novamente para o nível lendário. Há dois candidatos na disputa, que é exatamente o que ele mais precisa agora. Após uma hora padrão, Tang Xiao trouxe Eldra Kaitis para a sala de conferências. Estavam presentes Shi Jianjun, o Barão Elmut Zemo, Nion Xiao, Igor Zavarov, Kijan, Dapne Clemente, Gross Shelby, além de Xuya, diretor do Nittei Menin Group, Horace Wan, engenheiro-chefe da Terra Heavy Industries, Francis Underwood, senador do planeta Aurora, sua equipe e sua esposa, Claire Underwood. Todos os núcleos de poder mais elevados da quarta civilização vieram até aqui, e mesmo aqueles que não puderam vir, projetarão suas próprias projeções holográficas através da comunicação hiperespaço e participarão da reunião remotamente. Após a chegada de todos, Tang Xiao disse, deixemos as formalidades de lado, este é o momento mais crucial da nossa quarta civilização. Antes de começarmos a reunião, gostaria de apresentar alguns novos membros. Em primeiro lugar, o ex-comandante-chefe do exército, Xiao Guangua, foi exonerado do cargo por graves violações da disciplina militar e transferido para o posto de coronel do exército para comandar uma unidade de combate de nível regimental. Ele olhou para as pessoas ao seu redor e disse, depois disso, nomearei um novo comandante em chefe do exército e um novo vice-comandante do exército. Entrem. Um general de meia-idade, na casa dos 50 anos, e outro, também de meia-idade, na casa dos 40, entraram pela porta, imediatamente se colocaram em posição de sentido e prestaram a continência militar padrão. General do Exército Xian Wei, compareça para prestar depoimento. Tenente-General do Exército Shen Shitão, compareça e apresente-se. Fortes College capítulo 372, Novo Poder, 1. Ao ver essas duas pessoas entrarem, Xiao Lianhua, chefe do Departamento de Inteligência de Rede, quase caiu do banquinho. Ela se endireitou e saudou, General Xian Wei. Olá. O general, na casa dos 50, assentiu com a cabeça, Super Lotus, muito bom. Este general, que não é alto, é um pouco gordo e tem pele flácida, parece com o general Xian Wei. Ele é o general do Exército Popular de Libertação da China em Command and Conquer, Generals. Ele comanda centenas de milhões de soldados do Exército Popular de Libertação da China e transformou esse exército em um temível exército de ferro. Mesmo com quase 60 anos, o general Xian Wei ainda se mantinha ereto. Após cumprimentar Xiao Lianhua, ele não parava de olhar para Tang Xiao, aguardando suas instruções a qualquer momento. Tang Xiao assentiu secretamente em seu coração. De fato, comparado a Xiao Guangua, que preferia lutar na linha de frente, o general Xian Wei era mais adequado para ser o comandante em chefe do exército sob qualquer perspectiva. Em Command and Conquer, Generals, o almirante Xian Wei é o general da infantaria do Exército Popular de Libertação da China. No jogo, seu exército é conhecido como Exército de Ferro. Ele sempre foi rigoroso com os soldados e tem um sistema claro de recompensas e punições. Ele governa o exército com disciplina férrea, um exército implacável. Sua infantaria é capaz até mesmo de enfrentar unidades blindadas diretamente. E Xian Wei, que liderou esse exército de ferro, era chamado de bigorna por muitas pessoas. O motivo pelo qual Super Lotus admira o general Xian Wei é porque a unidade de Akers Black Lotus,
a qual ela pertence, foi fundada pelo general Xiang Wei, e a própria Super Lotus também foi treinada por ele. O general ao lado de Xiang Wei vestia um uniforme militar azul escuro. Era um pouco mais jovem, na casa dos 40, mas também tinha uma expressão séria e um olhar firme. Trata-se de Chen Shitão, o general nuclear do Exército Popular de Libertação da China em Command and Conquer, Generals. Comparado a outros generais, o general nuclear Chen Shitao dá mais atenção à aplicação da tecnologia. Em Command and Conquer, Generals, suas tropas podem usar a energia nuclear de forma mais eficiente, e existem até tanques de batalha principais movidos a energia nuclear que miniaturizam reatores nucleares. Mas agora, a condição para o despertar de Chen Shitao acabou sendo um avanço na tecnologia de antimatéria, o que fez com que Tang Xiao aguardasse ansiosamente o desempenho do general. Além disso, Chen Shitao certamente pode fortalecer a ligação entre as Forças Armadas da Quarta Civilização e o Departamento de Pesquisa Científica. Ele não é como Xiao Guangua, que costumava ir à casa do professor Xi para brincar e jogar, mas consegue realmente se comunicar em nível técnico e atualizar equipamentos. Ambos são de grande ajuda. A única coisa que deixa Tang Xiao um pouco arrependido é que os outros generais em Command and Conquer, Generals ou não são adequados para a situação atual, ou as condições de despertar não são suficientes. O general Tang Daongkui, por exemplo, precisa de uma força blindada suficientemente grande, mas o exército da Quarta Civilização, que só tem alguns andadores de circuitório e motos voadoras Vulture, não parece ter uma força blindada adequada. É claro que existe outra general mais poderosa, mas as condições para seu despertar são ainda mais remotas. Por favor, sentem-se, vocês dois. Tang Xiao assentiu e fez um gesto convidativo para que ela se sentasse ao seu lado. Depois que os dois comandantes novatos do exército e os vice-comandantes se sentaram, Xiao Liang apareceu um pouco perdido e não se sentou novamente até que Tang Xiao acenou com a cabeça para ela. Então, Tang Xiao continuou: gostaria de apresentar a todos um velho conhecido. Simid, entre. A porta se abriu e Moon, alto e magro, entrou. Usando um monóculo, ele fez uma reverência muito educada a todos os presentes e disse: Simid Yu, consultor financeiro, olá a todos. Tang Xiao assentiu e disse: há uma notícia muito confidencial. Ego Damasco II, o diretor-geral do grupo Damasco Holding, faleceu ontem. Essa notícia foi completamente abafada por nós, e apenas algumas pessoas sabem dela. E o que eu quero dizer agora é que o grupo Damasco Holding já está sob meu controle. Palmas. Semi aplaudiu primeiro, e os outros também aplaudiram. O barão Elmutizemo, Nion Xiao e Gross Xiaobi mudaram ligeiramente suas expressões. Só eles sabiam o peso da modéstia de Tang Xiao. Pelo menos, o peso de centenas de bilhões de créditos galácticos. Qual é o conceito do grupo Damasco Holding? É o capital construído por Ego Damasco II, ex-presidente do clã bancário interestelar e Lord Sith, com toda a sua vida. Graças a essas duas relações, o grupo Damasco Holding investiu extensivamente por toda a galáxia, e os setores que controla são simplesmente inumeráveis. Basta observar o plano desse grupo de investir integralmente na criação do exército clone de toda a República sem hesitar, e ao mesmo tempo construir o Titã da classe Ragnarok para perceber o quão assustadores são seus recursos financeiros. E agora, este grupo está de fato sob o controle de Tang Xiao. Pode-se dizer que, a partir deste momento, o poder econômico está nas mãos de Tang Xiao, sem mencionar o top 10 de toda a galáxia, e certamente o top 30 está seguro. Deveria ter havido mais, mas antes da morte de Rego, o plano do grupo Damasco Holding de investir no exército clone já havia começado a ser implementado, e com a morte de Rego, essa parte do investimento quase certamente seria tomada por Palpatine. Caso contrário, o poder econômico de Tang Xiao poderia pelo menos entrar no top 20 agora, e ficaria atrás apenas daqueles grandes chefões com origens abastadas. Ao pensarem nisso, levantaram-se e aplaudiram imediatamente, e outros também se levantaram. Tang Xiao aceitou os aplausos com calma e continuou: o motivo pelo qual consegui controlar o grupo Damasco Holding em um único dia pode ser considerado a minha maior contribuição. Ele começou a planejar isso há 3 anos, e Samid infiltrou nossas forças no grupo Damasco Holding por meio de uma série de arranjos, e assim que Ego morrer, esses arranjos entrarão em vigor imediatamente. Ele fez uma pausa. Para este dia, paguei pelo quarto grupo, pelo grupo de mineração unida e até por mim mesmo.
Mas hoje, esses esforços provaram valer a pena. Nossa quarta civilização e todas as suas indústrias, a partir de hoje, vocês se libertarão verdadeiramente de todas as amarras. Abram suas asas e voem alto. Tang Xiao cerrou o punho com força, extravasando toda a depressão dos últimos 3 anos, e então olhou para Semid e disse, de acordo com os próprios desejos de Semid, ele aceitará meu sobrenome Tang como recompensa por esta contribuição. De hoje em diante, ele é Semid Tang. Todos aplaudiram novamente. Sinto-me muito honrado em aceitar este sobrenome e devo também estar impressionado com a vasta sabedoria de Vossa Excelência, o governador. O senhor me pediu para planejar este assunto há 3 anos e previu com precisão a morte de Eigo. Só com base nisso posso agir. É uma honra servi-lo. Semi Tang curvou-se profundamente diante de Tang Xiao. Faust College capítulo 373, Novo Poder, 2. Além disso, você conhece o Semid. Tang Xiao olhou para Gross Shelby e disse, foi ele quem lhe transmitiu o plano de negócios através daquele robô T-850. Gross Shelby de repente percebeu, então é isso. Quer dizer, como o robô poderia ter um talento para negócios tão assustador? Acabou sendo o Sr. Semid. Semid Tang. Venha e explique a todos a situação após a aquisição do grupo da Holding, disse Tang Xiao. Certo. Semid acenou com a mão e desdobrou uma tela de luz gigante à sua frente, dizendo, o grupo da Holding tem uma característica peculiar. Embora o investimento do grupo seja muito extenso, todo o poder é controlado por Ego. Além disso, ele nunca teve planos de sucessão, como se tivesse plena confiança de que jamais ocorreriam imprevistos. Nos últimos 3 anos, o nosso Lorde Governador tem sido sempre a pessoa de maior confiança de Ego, e tornou-se também, de facto, a figura número 2 do grupo da Holding. Embora esta pessoa número 2 não tenha qualquer poder real, o seu nome basta para um grupo que não tem qualquer plano de sucessão. Há 2 anos, Ego concentrou a maior parte de suas forças e iniciou um projeto, a construção do encouraçado Titã da classe Ragnarok. Esse projeto concentrou a maior parte do poder do grupo da Holding, e nós também aproveitamos a oportunidade para infiltrar nosso próprio poder e, finalmente, concluir a sucessão do grupo após a morte de Ego. Então Semid prosseguiu. Atualmente, existem mais de 1.800 empresas holdings sob o guarda-chuva do Holding Group, das quais 1.104 são lucrativas, e o fluxo de capital anual ultrapassa 400 bilhões. Esses projetos de investimento estão distribuídos em diversos setores. Para alguns, talvez seja apenas para ganhar dinheiro, mas para a nossa quarta civilização, isso significa a melhoria geral de todos os aspectos da vida. Em seguida, ele projetou uma enorme imagem do encouraçado Titã da classe Ragnarok na tela gigante. Este é o projeto de pesquisa e desenvolvimento do encouraçado Titã da classe Ragnarok, com um investimento total de mais de 100 bilhões. 10 equipes de pesquisa científica e 12 empresas de gestão e engenharia atuam em diversas áreas. Atualmente, a construção do estaleiro foi concluída e a estrutura do navio de guerra já começou a ser erguida. O período estimado de construção ainda é de 5 anos. E devido à construção deste encouraçado Titã, estas equipes de pesquisa científica estabelecidas pelo grupo da Holdings concluirão a análise técnica da Coalizão de Emergência Comercial, PEC, correspondente, e pelo menos 70% da tecnologia foi totalmente analisada e pode ser comparada diretamente com a nossa para integração tecnológica. E à medida que o progresso de engenharia deste navio de guerra Titã continua a avançar, esta enorme equipe de engenharia também pode ser utilizada em outros locais para continuar a construir mais navios de guerra para nós. Então Semid apresentou uma longa lista. Esta é a origem das matérias-primas controladas pelo grupo da Holding, incluindo minas e fazendas. Entre elas, para o projeto do cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok, o grupo da Holding quadruplicou, chegando a 120 minas nos últimos 2 anos, todas de nível planetário. Devo dizer, porém, que, como o grupo da Holding tinha um acordo de defesa conjunta com o clã bancário interestelar, a proteção dessas minas e rotas é feita pelo clã bancário interestelar. Agora que o clã bancário interestelar não se manifestou, só podemos contar com nossa própria frota para proteger um conjunto tão grande de ativos. Ele divulgou mais uma declaração sobre o déficit. Além disso, devo dizer que, no geral, o grupo da Holding está com um déficit muito sério.
O projeto do cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok e o projeto do exército de clones praticamente consumiram todos os recursos do grupo. Portanto, se não houver investimento contínuo, as finanças do grupo estarão ameaçadas. Elaborei um plano para isso. Devido à morte de Rego, não são poucos os que estão de olho no grupo da Holding. A primeira coisa que sei é que o investimento dos Clone Troopers foi completamente desviado e totalmente em vão. Portanto, para lidar com essa situação, planejo me desfazer de alguns ativos improdutivos em setores não militares e, ao mesmo tempo, usá-los como isca para atrair essas pessoas e me dar mais tempo para integrar este grupo. Gross Shelby refletiu por um instante e perguntou: então, o diretor de mais alto escalão do grupo da Holding é o governador? Este é o ponto mais incrível. O grupo da Holding possui um sistema de confidencialidade completo. Claro, o diretor máximo é o nosso governador, mas ninguém sabe quem ele é, nem sua aparência. Existe apenas uma identificação com a mais alta autoridade, um código. Esse código de identificação está diretamente ligado à vida do governador. Então, enquanto ele estiver vivo, ninguém poderá tomar o código de identificação, nem descobrir quem é o dono. Afinal, esse código de identificação pode ser autorizado, mas ninguém sabe se a pessoa que o emitiu é o proprietário ou o autorizador, disse Semi Tang com um sorriso. Tang Xiao prosseguiu dizendo: como o clã bancário interestelar está atualmente sob o controle dos Moons, autorizei o código de identificação do diretor supremo para Semi-Id. Ele também passou por um procedimento de confidencialidade. Agora, o clã bancário interestelar só sabe que a autoridade do diretor supremo do grupo da Holdings está nas mãos de um Moon, e não sabem mais nada. Isso também reduzirá consideravelmente a hostilidade deles em relação a nós. Ele olhou novamente para Gross Shelby e Xuyan. Além disso, a partir de hoje, vocês serão os presidentes do quarto grupo e do grupo de mineração unida, respectivamente. Os dias em que nosso destino era controlado por outros podem acabar. Finalmente, permitam-me apresentar-lhes o novo diretor do grupo aeroespacial Igara. Tang Xiao apontou para um jovem de cerca de 30 anos ao seu lado. Ele tinha uma tez saudável, cor de trigo, e um rosto bonito, resultado da mistura de ascendência chinesa e ocidental. Parecia um pouco reservado. Ele se levantou, fez uma reverência a todos e disse: olá a todos, sou Canty Walters, o novo diretor executivo do grupo aeroespacial Igara, e espero ter uma cooperação agradável com vocês no futuro. Tang Xiao assentiu com um sorriso. Este é um mestre que lhe despertou. Ele é proficiente em vários idiomas, especializado na área aeroespacial, ganhou o Prêmio Nacional de Tecnologia e, devido aos laços familiares, também é responsável por algumas das empresas da família, possuindo vasta experiência em gestão. Tal pessoa é a melhor candidata para assumir oficialmente o comando do grupo aeroespacial Igara. Tang Xiao olhou para os outros e disse solenemente: agora, a situação política da República Galáctica passou por mudanças drásticas, e Sheila Palpatine foi eleito chanceler supremo. Se nada de inesperado acontecer, nos próximos 10 anos, a República caminhará constantemente para a divisão e a guerra. E nós, a partir de hoje, devemos começar a nos preparar para lutar nessa guerra. Como inimigos da República. Ele ergueu um dedo. Em 10 anos, a quarta civilização deve se preparar para todas as guerras. Esta é uma guerra difícil, pois nosso inimigo é a República Galáctica, que outrora controlou toda a galáxia. Mas também é uma guerra de esperança, porque, se sairmos vitoriosos, nossa quarta civilização renascerá completamente das cinzas. Brum. Ele bateu com as mãos na mesa, com uma expressão feroz no rosto. Preparativos gerais, começando hoje. Fault School capítulo 374, um tiro, 2 dispersos ao mesmo tempo em que a quarta civilização realiza uma reunião abrangente de preparação para a guerra, e o Senado Galáctico acaba de eleger um novo chanceler supremo. Outra grande mudança ocorreu na Ordem Jedi, outro núcleo de poder da República Galáctica. Mestre Dooku apareceu aqui repentinamente após um longo período sem dar as caras no Templo Jedi e invadiu a Torre do Alto Conselho Jedi sem qualquer cerimônia. Agora, o Alto Conselho Jedi está reunido para discutir o futuro da Ordem Jedi após a posse do presidente Palpatine, e foi pego de surpresa pela repentina intromissão do Mestre Dooku. Mácio Windu. Você precisa me dar uma explicação. Mestre Dooku estava como um leão. Embora sua voz não fosse alta, ele cerrou os dentes e disse cada palavra, e a raiva parecia explodir em seus olhos. Não sei o que preciso explicar,
Mas você precisa entender que invadir o local quando o Alto Conselho está em sessão é uma grave violação para um mestre Jedi, disse o mestre Mácio Hindu friamente. Porque meu aprendiz Qui-Gon Jinn morreu no planeta Naboo. Você precisa me dar uma explicação. Rugiu o mestre Dooku. O mestre Qui-Gon Jinn escoltou a Rainha Amidala de volta ao planeta Naboo, desmantelou a conspiração da Federação Comercial e lutou contra o Lord Sith que apareceu repentinamente até o fim, infelizmente, morrendo heroicamente. Ele é um herói da Ordem Jedi, até mesmo um herói de toda a República Galáctica. Por que eu deveria lhe explicar os feitos de um herói? Mestre Windu encarou sem recuar um único passo. Mestre Dooku parou diante de Mestre Windu com passos firmes e perguntou com ferocidade, por que o senhor está enviando apenas Qui-Gon Jinn e os outros para uma disputa tão grande no planeta Naboo? E o Sinchorri? O mesmo acontece pela segunda vez. Nas duas vezes, apenas 2 cavaleiros Jedi foram enviados a lugares muito perigosos para resolver disputas. O senhor está usando uma faca para matar pessoas, Mestre Windu. O propósito dos cavaleiros Jedi é a paz, não a guerra. O que aconteceu com o povo Kaleesh provou que nosso comportamento naquela época foi um erro, mas vocês querem que os cavaleiros Jedi se tornem uma organização poderosa, disse o mestre Windu friamente. Na primeira vez que Qui-Gon Jinn voltou de Tatooine, ele relatou que um Lord Sith estava à sua procura. Então, por que você enviou apenas os 2 na segunda vez? Perguntou o mestre Dooku. Porque é contra as regras. O Supremo Chanceler Finis Valorum não aprovou a resolução emitida pelo Senado, mas sim em caráter privado. Neste assunto, nossa Ordem Jedi não tem posição de intervir formalmente, respondeu o mestre Hindu. Foi por isso que você enviou um Jedi desobediente após o outro para a morte. Mácio Hindu. Rugiu o mestre Dooku. A raiva precisa ser controlada, mestre Dooku. Não era esse o resultado que esperávamos. Mestre Yoda disse, a raiz do problema precisa ser encontrada. Resolver o problema com raiva não é a solução. Então você deveria me dizer, a Ordem Jedi serve à República ou segue a crença na força? Mestre Dooku encarou o Hindu com olhos flamejantes. Não há diferença entre os dois, respondeu o mestre Hindu friamente. Então esta não é mais a Ordem Jedi como eu a conheço. Mestre Dooku balançou a cabeça. A partir de hoje, não sou mais um membro da Ordem Jedi. Ele desengatou seu sabre de luz retrátil do cinto, jogou-o no chão e se virou para ir embora. Mestre Dooku! Gritou Mestre Yoda atrás dele. Dooku ainda estava parado, mas apenas virou o corpo ligeiramente e disse lentamente, decidi retornar ao planeta Sereno para herdar o título da minha família. Portanto, devem me chamar de Conde Dooku. Após a partida de Dooku, o Mestre Yoda suspirou, que triste resultado. Mestre Qui-Gon Jinn e Mestre Dooku. Uma grande perda para a Ordem Jedi. Quando a escuridão chegou, ele abandonou sua crença original. O comportamento do mestre Dooku está longe de ser glorioso, disse Mácio Hindu friamente. Dooku retornou diretamente para sua cidade natal no planeta Sereno, herdou oficialmente o título da família e, desde então, tornou-se o Conde Dooku. O reverenciado e poderoso mestre Jedi Dooku não existe mais. Dooku dedicou sua vida à Ordem Jedi, a qual serviu por mais de 70 anos. No entanto, é justamente por causa de sua personalidade rígida e frágil que suas ideias são incompatíveis com as da Ordem Jedi, especialmente com as de Mácio Hindu. Ele nutre muitas dúvidas sobre as ações dos Cavaleiros Jedi desde a Batalha de Galidran, quando estes intervieram na Guerra Civil Mandaloriana, e a turbulência no fim da República agravou ainda mais suas dúvidas. Por fim, quando soube da morte de seu aprendiz Qui-Gon Jinn no planeta Naboo, ele culpou a corrupção e a rigidez da Ordem Jedi pelo incidente e, finalmente, rompeu definitivamente com a Ordem. Como um dos cavaleiros Jedi mais notáveis em centenas de anos, a partida do mestre Dooku também é considerada uma grande perda para a Ordem Jedi. Após sua morte, os cavaleiros Jedi fundiram uma cabeça de bronze em sua homenagem, que foi guardada na Biblioteca dos Cavaleiros Jedi, ao lado de outras 19 estátuas de bronze. Esses são mestres Jedi que caíram em desgraça ou partiram por diversos motivos, também conhecidos como os 20 perdidos. 3 dias após a destruição da nave de controle de droides da Federação Comercial, o novo chanceler supremo do Senado Galáctico, Sheev Palpatine, liderou os principais membros do Conselho até o planeta Naboo para uma visita oficial. Sob a liderança do Mestre Yoda e do Mestre Hindu, a Ordem Jedi também visitou o planeta Naboo. Ted, a capital do planeta Naboo,
realizou uma grande cerimônia para celebrar essa vitória decisiva. Durante a celebração, a rainha Amidala, governante dos humanos em Naboo, e Rugonas, governante dos Gungans, anunciaram conjuntamente a decisão de formar uma aliança entre humanos e Gungans. Eles viverão juntos em harmonia. E como um dos símbolos da paz, o regime humano no planeta Naboo concordou que os Gungans iriam para Omadum, o planeta colonial de Naboo, para estabelecer assentamentos e viver juntos. Em seguida, o Supremo Chanceler Palpatine entregou o troféu Nebulosa, símbolo da paz, ao líder do Alto Conselho Gungan, Rugonas, e aceitou oficialmente os Gungans como parte da República. Jar Jar Binks foi então eleito representante do povo Gungan. Naquela noite, o grandioso funeral do mestre Qui-Gon Jinn, que morreu nessa batalha, foi realizado nos arredores da cidade de Theed. Mestre Yoda, Mestre Windu, o Supremo Chanceler Palpatine, a Rainha Amidala, Rugonas e outros compareceram ao funeral e relembraram com carinho o Mestre Jedi que dedicou sua vida a trazer paz ao planeta Naboo. Após este dia, tanto o planeta Naboo quanto a República Galáctica iniciarão um novo capítulo. Fort Scourge capítulo 375, a liquidação dos perdedores após a celebração e o reconhecimento dos vencedores. Os perdedores terão, naturalmente, que comparecer ao tribunal para serem julgados. No violento evento da invasão da Federação Comercial ao planeta Naboo, vários participantes diretos foram capturados. Entre eles, Dal Tydofine, o diretor sênior da Federação Comercial, morreu na batalha com a destruição da nave de controle de droides. O vice-rei da Federação Comercial, Newt Gunley, e seu ajudante, Huniako, estavam no palácio do planeta Naboo e foram capturados. Xiao Guangua, um observador militar da Quarta Civilização, também foi capturado na mesma ocasião. É claro que o termo Quarta Civilização não é usado na República Galáctica. Nesse momento, a identidade de Xiao Guangua é a de consultor de ação do quarto grupo. Ele apareceu nessa batalha e, de acordo com a declaração do comandante do exército Gungan, Xiao Guangua se apresentou como comandante do exército droide. Essa situação tornou imediatamente o quarto grupo passivo perante a opinião pública do Senado. Foi também por causa desse incidente que Tan Xiao originalmente queria visitar o planeta Naboo e participar de uma refeição na celebração do planeta, mas devido à relação ambígua entre o planeta Aurora e o quarto grupo, ele foi diretamente rejeitado por Amidala. A recusa grosseira da rainha deixou Tan Xiao um tanto desapontado, então ele expulsou Xiao Guangua furioso. Durante o julgamento contra Nut Gunray, Huniako e Xiao Guangua, o chanceler supremo Sheev Palpatine demonstrou imediatamente um espírito completamente diferente do Finis Valorum anterior e exigiu decisivamente que os três fossem indiciados por crimes de guerra, além de exigir uma enorme indenização da Federação Comercial e do quarto grupo. Mas a corrupção da República não se resolve em 1 ou 2 dias. A Federação Comercial se recusa a admitir que as ações de Nut Gunray sejam culpadas. Seu representante, Lodod, enfatizou repetidamente que foi o planeta Naboo quem quebrou o contrato primeiro, e que as ações da Federação Comercial foram apenas práticas comerciais normais. Ele também apresentou como prova o tratado desigual assinado pelo antigo rei de Naboo, Ars Veruna, demonstrando que o planeta Naboo não cumpriu suas obrigações contratuais durante todo o último ano, causando um prejuízo de 1,2 bilhão e 400 milhões de créditos galácticos à Federação Comercial. A perda equivale a dezenas de milhões de créditos galácticos. Contudo, o planeta Naboo recusou-se a reconhecer a validade do tratado. A rainha Amidala afirmou que ele fora assinado sob a opressão do poder e que o próprio tratado violava a Constituição da República. Então, várias partes começaram a discutir esse tratado novamente, indefinidamente. A postura do quarto grupo em relação a Xiao Guangua é ainda mais simples. Gross Shelby, que foi promovido a diretor do quarto grupo, não participou da audiência. Rosana, uma representante do quarto grupo que também foi promovida, compareceu à audiência. Rosana disse casualmente, Xiao Guangua estava de férias, não fez nada, apenas assistiu por diversão. O representante Gungan, Jar Jar Binks, disse em voz alta, eu também participei desta batalha como general e vi Xiao Guangua comandando o exército droide com meus próprios olhos. Mas sua aparência não era muito convincente. Como todos sabemos, os droides da Federação Comercial são controlados pela nave de controle de droides. O que você acha que Xiao Guangua deveria fazer para comandar esta batalha? Rosana olhou friamente para Jar Jar Binks,
E você é o general do povo Gungan. Ei, acho que consigo imaginar porque os 100.000 soldados do povo Gungan foram massacrados e perderam seus capacetes e armaduras. Até mesmo o bem-humorado Jar Jar Binks ficou furioso. Ele deu um pulo e disse, não há covardes entre os Gungans. Mais de 10.000 de nossos guerreiros perderam a vida na Batalha da Pradaria. Não vou permitir que você insulte os Gungans dessa maneira. Sem intenção de ofender, estou apenas relatando os fatos, disse Rosanna. Suas palavras ásperas fizeram Jar Jar Binks, que nunca tinha visto uma cena tão impactante, quase desmaiar. Ele tentou acertar Xiao Guangua com um copo d'água, mas foi impedido, e a audiência terminou sem problemas novamente. No fim, como o prazo de detenção de 48 horas havia expirado, as autoridades policiais da República não tinham motivos para manter as 3 pessoas detidas. Elas só podiam libertá-las temporariamente e pediram que ficassem de prontidão a qualquer momento, que não deixasse Coruscant e que permanecessem à disposição. Então, naquele dia, Xiao Guanggu embarcou na nave espacial de Nuti Gunhai, e os 3 partiram diretamente, cada um retornando para sua respectiva casa. Mas o assunto ainda não estava encerrado. O chanceler supremo Sheev Palpatine convocou uma reunião ampliada no dia seguinte e imediatamente apresentou uma proposta para impor sanções à Federação Comercial e ao quarto grupo. De acordo com o conteúdo das sanções, a Federação Comercial será completamente privada de seus privilégios comerciais, e a Federação Comercial que perder seus privilégios comerciais deixará de ser membro da Zona de Livre Comércio, e todas as suas atividades comerciais na área estelar do anel externo serão fortemente tributadas. Além disso, esta proposta exige que a Federação Comercial desmantele completamente sua frota de defesa, e o trabalho de proteger suas rotas será transferido para a frota de defesa local da República, sendo que a Federação Comercial terá que pagar uma grande quantia para manter o trabalho dessa frota. Para o quarto grupo, o Supremo Chanceler Palpatine também propôs uma multa direta de 5 bilhões de créditos, reconstrução gratuita do planeta Naboo após a guerra, revogação de anúncios ofensivos à República e desmantelamento da frota de defesa, interrompendo a produção e a venda de naves de combate. Se essas sanções forem aplicadas, será basicamente uma sentença de morte para a Federação Comercial e o quarto grupo. Mas as 2 empresas não têm nenhuma intenção de aceitar sanções. Além disso, seus representantes, Lot Dod e Rosanna Goods, não se retiraram do Senado Galáctico como muitos imaginavam, mas permaneceram no Senado, causando diversos debates. E nesse momento, uma situação muito delicada também surgiu no Senado Galáctico. Aqueles que exigiam veementemente punições severas para a Federação Comercial e o quarto grupo eram, em sua maioria, representantes dos planetas do anel interno e da área central, enquanto os representantes dos planetas do anel externo eram, em sua maioria, ambíguos ou simplesmente apoiavam abertamente a Federação Comercial. Mas o Supremo Chanceler Palpatine também foi muito direto. Em uma reunião, ele declarou publicamente que os planetas que apoiavam gigantes corporativos como a Federação Comercial haviam sido comprados por eles e eram a raiz da corrupção no Senado Galáctico. Ele atribuiu a corrupção da Finis Valorum aos subornos e propinas de gigantes corporativos como a Federação Comercial, e começou a influenciar os rumos do Senado. Todos os membros que apoiavam a Federação Comercial foram comprados e corrompidos. Sim, os pecadores da República. O Supremo Chanceler Palpatine, intencionalmente ou não, ignorou um fato. A sobrevivência econômica de muitos planetas na região estelar da orla exterior depende de gigantes corporativos como a Federação Comercial. Para alguns planetas que não possuem capacidade de navegação interestelar, a conexão entre eles e a República também depende da Federação Comercial. Mesmo que haja exploração nesse processo, pelo menos é uma garantia para o desenvolvimento econômico e a segurança do domínio setorial desses planetas, algo que a República não pode oferecer. Eles apoiam a Federação Comercial, o que é compreensível e condizente com uma orientação política normal. No entanto, a abordagem de Palpatine consiste em agradar os planetas desenvolvidos no anel interno e no círculo central, que são verdadeiramente profundos, e rotular os planetas atrasados no anel externo e descartá-los. Em breve, os senadores do Distrito Estelar do Anel Exterior, incluindo a senadora Ayn Layton, começaram a perceber que estavam ficando cada vez mais isolados no Senado, e suas vozes se tornaram cada vez mais fracas. O antigo grupo do Anel também se desfez devido à traição do líder Orfreytar. Mas nesse momento, uma pessoa se levantou.
Senador do planeta Aurora, Francis Underwood. Faults College capítulo 376. A última coisa. De fato, durante o discurso de campanha para chanceler supremo, diante da traição de Freita, os membros da facção do Neo se desintegraram, e foi nesse momento que Francis Underwood se destacou e travou uma batalha memorável com Palpatine. Ele também prontamente sinalizou ao senador Theon que se retirasse da eleição o mais rápido possível, evitando a exposição de seus escândalos de corrupção e a ocorrência de um escândalo ainda maior. Em parceria com a esposa de Francis, Claire Underwood fundou o Terran Planet Mutual Aid Fund, que opera continuamente e está crescendo cada vez mais, ajudando muitos planetas atrasados no anel externo a resolver os problemas mais urgentes. O plano que eles elaboraram desde o início finalmente começa a dar grandes frutos. Alguns senadores da região estelar do Anel Exterior e da facção do Anel Original começaram a se aproximar de Francis e a formar um grupo político. Entre os senadores que se voltaram para Francis, Ainley Theon estava à frente. Embora Theon tenha ficado em desvantagem devido à deserção de Freita na eleição anterior para chanceler supremo, e também tenha sido descoberto seu envolvimento em corrupção e suborno, ele ainda é, em geral, um veterano com alta reputação e um político famoso. Sua declaração também conquistou o apoio de muitos senadores para Francis. Em uma reunião subsequente, Francis Underwood desafiou publicamente o Supremo Chanceler Palpatine, perguntando onde está agora a política que ele prometeu antes de ser eleito. Porque a política atual da República não beneficia o setor da orla exterior. Já que nenhum benefício foi obtido, por que insistir na política do Supremo Chanceler anterior, Finis Valor 1, de arrecadar impostos na zona de livre comércio do Anel Exterior? Francis Underwood estabeleceu uma direção narrativa predeterminada desde o início. Palpatine gradualmente afastará a região estelar do Anel Exterior de sua política interna, a fim de criar espaço suficiente para a sobrevivência do movimento separatista. Partindo dessa premissa, Francisco aproveitou-se para atacar Palpatine continuamente, e como ele conhecia o resultado, cada motivo para seus ataques era bem fundamentado, e parecia que eles realmente haviam seguido a direção que ele previa. Isso deixa Palpatine muito constrangido. Embora ele também queira dividir a República Galáctica, essa questão não deve ser resolvida por ele mesmo, mas se ele tentar impedir Francis, indiretamente estará atrapalhando seus planos futuros. Portanto, ele rangia os dentes de ódio por Francisco, mas Francisco parecia disposto a tudo, aparecendo em público com frequência e até declarando publicamente que não tinha guarda-costas. Se quer assassiná-lo, que se apresse. Para um político, isso é basicamente lutar pela vida. Francis está de fato lutando por sua vida, mas sabe que só assim poderá obter benefícios suficientes, e também entende que seu comportamento é apenas temporário, e que em breve chegará aquele que atrairá o poder de fogo. Seu estúpido. Você quase destruiu tudo. Eu preparei tudo para você, mas você foi derrotado por um mero planeta Naboo. É essa a resposta que você me deu? Inútil. Darth Sidious repreendeu-me na comunicação. Nute Gunray encolheu-se, tremendo e se acovardando. Levou um longo tempo até que ele dissesse cautelosamente: Mestre Sidious, esta é a primeira vez que usamos um exército de droides em uma escala tão grande. Os fatos provaram que o método de controle de naves por droides não é o ideal. Providenciarei imediatamente a atualização do programa dos droides de batalha B1 subordinados. O problema é com a nave de controle de droides. O verdadeiro problema é que você não tem coragem. Toda vez que precisa dar um passo à frente para resolver um problema, você sempre dá dois para trás. É melhor me dizer, que valor um covarde como você terá para mim no futuro? Rosnou Sidious. Nute Gunray caiu de joelhos com um baque e implorou: por favor, me dê outra chance para provar meu valor, meu senhor. Eu definitivamente provarei o meu valor. Além disso, a Federação Comercial está passando por dificuldades agora. Por favor, me ajude, meu senhor. Se isso continuar, eu não conseguirei ser o vice-rei. O rosto sob o manto de Sidious exibia uma expressão distorcida. Sim, vou te salvar, é claro que vou te salvar. Porque você só tem a vantagem de ser obediente. Ele fez uma pausa e então disse: a situação atual é realmente grave. Seria ótimo se vocês tivessem conseguido sair vitoriosos da Batalha de Naboo, mas falharam. O Chanceler Supremo da República, Palpatine, certamente não perderá esta oportunidade. Ele quer provar que é superior a Finis Valor 1, e sua Federação Comercial, naturalmente, entrará em ação.
Portanto, só há uma maneira de sobreviver. Como? Como? Perguntou Nuti Gunhai rapidamente. Ei! Ei! Darth Sidious sorriu e cortou a comunicação, mas não respondeu nada. Nuti Gunhai estava sentado no chão, desfalecido. Levou um longo tempo para que ele pegasse o comunicador com as mãos trêmulas. Depois de procurar por um longo tempo na lista, ele finalmente escolheu uma pessoa. Diretor do quarto grupo, Gross Shelby. Após a comunicação ser estabelecida, Gross ouviu atentamente as preocupações de Nuti Gunhai e disse com leveza: Você acha que a República tem capacidade para ameaçá-lo? Por que não? O Senado da República quer revogar nossos privilégios comerciais. Isso vai nos custar muito caro. Disse Nuti Gunhai em voz alta. Gross zombou. A República não consegue nem cuidar de si mesma. Faz alguma diferença se você cancelar seus privilégios comerciais? Pense no destino da República na disputa pelo planeta Malastare. Nuti Gunhai se calou, com suor frio escorrendo pelo rosto. Porque ele se lembrou de que na Batalha de Malastare, a frota de defesa local da República foi içada e atacada pela frota conjunta organizada pela Aliança Corporativa, e no fim, foram os Cavaleiros Jedi que agiram diretamente para reverter a situação. Naquele momento, quando Gross lhe contou sobre isso, o significado já era óbvio. Você quer dizer? Nuti Gunhai lembrou que o quarto grupo também participou daquela batalha. De qualquer forma, não vou pagar a multa. A frota de defesa não pode ser desmantelada e ainda posso vender as naves de guerra. O que a República pode fazer comigo? Além disso, nunca pensei em usar os canais oficiais para minhas naves de guerra, e os pedidos da República estão todos monopolizados pelos estaleiros Quat, Hiperestruturas Rendley e Corporação de Engenharia Coreliana. Sou um contrabandista e ainda preciso encarar a cara da República. Gross bufou friamente. Mas Nuti Gunhai queria mesmo dizer que nossa federação comercial é diferente da sua startup, mas depois de pensar um pouco, parece que a situação deles é realmente a mesma. Então ele conteve a segunda parte da frase. Se houver mais alguma coisa, pode falar com Francis Underwood, senador do planeta Aurora. Além disso, amanhã o cruzador leve classe Revelation do Grupo Aeroespacial Igara, uma subsidiária do nosso grupo, fará oficialmente seu primeiro voo. O que você gostaria de fazer na cerimônia do primeiro voo? Gostaria de participar? Gross parecia muito relaxada, como se não se importasse com a punição da República, e imediatamente mudou de assunto. Classe Revelation. É o tipo de cruzador leve com mais de 300 metros de comprimento. Sim, sim. Com certeza irei, com certeza irei. Por favor, nos ajudem a reservar a capacidade de produção de 50 cruzadores leves da classe Revelation. Farei o pedido amanhã, obrigado. Nuti Gunhai ainda está um pouco confuso, mas já entende muitas coisas. Por exemplo, após a Batalha de Naboo, ele também compreende a importância das naves de escolta. E ele também compreende melhor que, no atual impasse, o quarto grupo, que possui capacidades completas de projeto e construção de navios de guerra, embora seja muito menor que sua federação comercial, ainda domina a tecnologia essencial. Diante da punição e da repressão da República, o quarto grupo se transformou em um porto seguro para a Federação Comercial. Senador Francis Underwood. Nuti Gunhai repetiu o nome. Ele sabe para onde o vento está soprando no Senado ultimamente, e também entende o significado por trás do nome Francis Underwood. No entanto, a situação chegou a este ponto, e ele não tem saída. Fortes College capítulo 377, a última coisa. 2. Decidi me retirar da Ordem Jedi, Vossa Excelência o Supremo Chanceler. No gabinete do Supremo Chanceler, o Conde Dooku disse solenemente a Palpatine. Sim, também ouvi dizer que você herdou o título de Conde de Sereno. Devido à minha agenda lotada, não tive tempo de lhe enviar minhas sinceras bênçãos, disse Palpatine com um sorriso. O Conde Dooku balançou a cabeça. Não há nada a comemorar, eu perdi completamente a esperança na Ordem Jedi. Com a existência deles, a República não tem futuro. Infelizmente, meu amigo. Juramos juntos salvar a República, e agora finalmente estou em posição de reformá-la, mas você me abandonou. Palpatine suspirou. Eu o respeito. Lamento o que aconteceu com meu aprendiz Qui-Gon Jinn. Os Sith. Eu não esperava que eles ressurgissem das cinzas. Sith. O tom do Conde Dooku era um tanto estranho. Você acha que a morte de Qui-Gon Jinn foi causada pelos Sith? Dizem que um Lord Sith chamado Darth Maul o matou, não foi?
Perguntou Palpatine. O confronto entre Sith e Cavaleiros Jedi existe desde os tempos antigos, mas foram os Cavaleiros Jedi teimosos, ignorantes e estúpidos que realmente mataram Qui-Gon Jinn, disse o Conde Dooku entre dentes cerrados, respirando fundo. Estou aqui para me despedir de você, meu amigo. Voltarei ao planeta Sereno para concluir a cerimônia de sucessão e, depois disso, talvez haja outras coisas a serem acertadas. Não quebrarei meu juramento original. Salvar a República não precisa ser necessariamente em Coruscant. Então, estou aguardando suas boas notícias, disse Palpatine com um sorriso. O Conde Dooku, que retornou ao planeta Sereno, logo recebeu uma comunicação de uma pessoa inesperada. Franzindo a testa, conectou-se à comunicação, olhou para os neimoidianos na projeção holográfica e perguntou lentamente: não conheço o vice-rei da Federação Comercial. O que você quer comigo? Quem enviou a mensagem foi o vice-rei da Federação Comercial, Nute Gunray. Ele perdeu completamente o senso de proporção e não sabia o que fazer. Contatou todas as pessoas que conseguiu. Percebendo a frieza do Conde Dooku, ele hesitou por um instante antes de dizer: você é o único Jedi que eu conheço. Não é mais assim. O Conde Dooku o interrompeu e disse friamente: certo, certo. Nute Gunray enxugou o suor frio da testa. O que eu quero dizer é: os Sith apareceram. Sim, isso mesmo. Aquele Sith antigo Lorde do Império Sith. Eu sei que Darth Maul foi morto no planeta Naboo. O Conde Dooku estava um pouco impaciente. Não, estou falando de outro. Darth Sidious. Darth Sidious? O Conde Dooku franziu a testa. Esse estranho título lhe causava uma sensação um tanto sinistra. Isso mesmo. Ele planejou tudo isso. Darth Maul é seu aprendiz, uma lâmina afiada que pode ser descartada a qualquer momento. Nute Gunray contou tudo o que sabia, e disse ao Conde Dooku que ele também tinha um Lord Sith mais forte e astuto, e que essa pessoa também exercia grande influência na política da República. Por fim, acrescentou: espero que você possa contar isso à Ordem Jedi. O Conde Dooku esboçou um sorriso significativo e disse: certo, informarei a Ordem Jedi sobre isso. Um dia depois, o quarto grupo realizou uma grande conferência de imprensa em uma estação espacial perto de Nar Shaddaa, a lua dos contrabandistas, o núcleo do espaço UT. Na conferência, o diretor do quarto grupo, Gross Shelby, anunciou que a nova geração de cruzadores leves, a classe Revelation, desenvolvida independentemente pelo quarto grupo, realizou oficialmente seu primeiro voo e autorizou a construção desse tipo de cruzador leve ao grupo aeroespacial Igara. O primeiro voo oficial do cruzador leve da classe Revelation ocorre após a assinatura de um acordo simbólico de licenciamento entre a Gross Shelby e o diretor executivo do Igara Aerospace Group, Kant Walters. Seguindo suas ordens, uma cruzador de batalha de 344 metros de comprimento se desvencilhou do canal de hiperespaço e apareceu próximo à estação espacial. Devo dizer que esse tipo de cruzador leve é realmente feio, com uma estrutura compacta e sem qualquer apelo estético. Mas nos testes subsequentes, as informações exibidas são bastante surpreendentes. O cruzador leve da classe Revelation está equipado com 2 canhões turbolaser grandes e 2 canhões de plasma grandes. Embora não possua muitas torretas, a energia fornecida pelo reator de antimatéria é suficientemente poderosa, além de conferir um poder de fogo formidável. Durante o teste de tiro no local, a nave estelar coreana CSS-1, de 80 metros de comprimento e com o escudo totalmente aberto, foi atingida por uma única rajada, e a segunda rajada a destruiu completamente, sem atingir o núcleo de energia. O próximo passo é o teste de velocidade e flexibilidade. Os cruzadores leves da classe Revelation podem atingir o nível das fragatas em termos de velocidade e flexibilidade, o que lhes permite ajustar rapidamente seus ângulos de ataque durante o combate e, assim, fornecer cobertura máxima de poder de fogo. Comparado com os navios de guerra atuais do mesmo tipo, o cruzador leve da classe Revelation pode facilmente derrotar o cruzador da classe Emerald, com 315 metros de comprimento. O surgimento deste cruzador leve é definitivamente um marco histórico. Isso porque este tipo de cruzador leve representa uma classe de nave de guerra que ultrapassou em muito as restrições da reforma russa. Durante esse período, praticamente não existiam naves de guerra semelhantes no mercado negro. E as que existiam eram geralmente pequenas, com menos de 100 metros de comprimento. Ocasionalmente, surgiam algumas naves maiores, mas, em geral, eram cargueiros. Portanto,
O cruzador leve da classe Revelation é simplesmente um golpe de redução de dimensionalidade no mercado negro neste momento. Sob as restrições da reforma russa, todos os navios de guerra capazes de derrotá-lo pertencem às Forças Armadas da República, e todos os navios de guerra disponíveis para compra não conseguem vencê-lo. Isso mudará completamente a dinâmica do mercado de navios de guerra. Em outras palavras, se um pirata comprar este cruzador leve, nenhuma frota de escolta conseguirá competir com ele, e vice-versa. Em outras palavras, se você não comprar o cruzador leve da classe Revelation, ficará para trás nessa competição invisível e seu ambiente de vida se deteriorará extremamente no futuro. Os olhos do vice-rei da Federação Comercial, Nuttigun-Rai, que participava da coletiva de imprensa, brilhavam de entusiasmo, e ele parecia vislumbrar uma esperança. Então, com um grande gesto de mão, fez um pedido expressivo de 100 cruzadores leves desse tipo. 50 mais do que havia prometido anteriormente. As encomendas personalizadas renderam muito dinheiro ao quarto grupo e ao grupo aeroespacial Igara, e, de acordo com a estratégia atual, o cruzador leve da classe Revelation não consta da lista oficial da Marinha da Quarta Civilização, sendo, portanto, uma ferramenta para gerar lucro. Por ser uma ferramenta, o armamento equipado neste cruzador leve é, naturalmente, uma versão simplificada e sem recursos. Fortescue capítulo 378, envolto em trevas. 1. O aparecimento do cruzador leve da classe Revelation ainda causou alvoroço, pois representava um desafio direto à autoridade da República Galáctica por parte do quarto grupo. As sanções e multas aqui impostas não foram aplicadas a vocês, então vocês simplesmente rasgaram o tratado russo e começaram a vender essas naves de guerra acima do limite no mercado negro. Onde está a face da minha majestosa República Galáctica? Mas, pensando bem, a sede registrada do quarto grupo fica no planeta Migeto, sede do clã bancário interestelar, e sua base ativa é Nar Shaddaa, no espaço UT. É um lugar além do controle da República. O cruzador leve da classe Revelation também deixou vários outros fabricantes de navios de guerra extremamente nervosos. Os 3 fabricantes, Coat Drive Yards, Hendley Star Drive e Corellian Engineering Corporation, expressaram séria preocupação com isso. Cada um deles adquiriu de 5 a 10 cruzadores leves da classe Revelation e estava pronto para começar a desmontá-los e analisá-los. No entanto, o Ministério do Comércio do quarto grupo rejeitou diretamente o pedido de compra, obrigando esses grandes fabricantes de navios a recorrer a terceiros para adquirir embarcações de segunda mão. Mas agora as vendas dos cruzadores leves da classe Revelation estão em alta, e quem quiser adquirir esses navios terá que esperar pelo menos 2 anos. No entanto, mesmo assim, iniciaram um plano de emergência, e os estaleiros Coat Drive deram início imediatamente a um novo projeto de cruzador leve, presidido pelo famoso especialista em design de navios de guerra Alex Blissex, e o projeto foi denominado Projeto Arquitens. A Corellian Engineering Corporation também lançou um novo projeto, preparando-se para construir um novo tipo de nave espacial que custará no máximo 5 milhões de créditos e que poderá derrotar o cruzador leve da classe Revelation. A nova nave espacial se chama Cruzador Leve da classe Gozanti. Embora a Hendley Star Drive tenha sofrido alguns reveses recentemente devido à concorrência com a Coat Drive Yards por encomendas militares, ela ainda lançou o Projeto 546 para se preparar para a construção de cruzadores leves. Justo quando a corrida armamentista no campo dos cruzadores leves estava oficialmente começando, o Supremo Chanceler do Senado Galáctico, Sheev Palpatine, também recebeu uma comunicação. A figura do Conde Dooku apareceu na projeção holográfica, e ele pareceu um pouco desconfiado. Vossa Excelência, o senhor conhece Darth Sidious? Palpatine esboçou um sorriso amável. Parece um nome Sith. Por que você me pergunta isso? Durante a Batalha de Naboo, ouvi esse nome. Não tenho mais nenhuma relação com os Cavaleiros Jedi, então permita-me perguntar, talvez como testemunha da Batalha de Naboo e Chanceler Supremo, você deva saber algo, disse o Conde Dooku. Palpatine franziu a testa, hesitou, mas então esticou as sobrancelhas e disse, eu sei algo sobre Darth Sidious. Por quê? Sua expressão tornou-se fria, sua voz distorcida e rouca. Eu sou Darth Sidious. O Conde Dooku não se mostrou muito entusiasmado. Olhou para Palpatine pensativamente e disse, é inesperado, mas também razoável. Só que eu realmente não esperava que você admitisse isso tão facilmente. Venha Coruscant,
Quero falar com você de verdade, honestamente, disse Palpatine lentamente. O Conde Dooku partiu para Coruscant. Ele e Palpatine permaneceram no escritório por mais de 3 horas antes de partirem solenemente. Palpatine ainda estava sentado em seu escritório, com as mãos cruzadas apoiando o queixo, com uma expressão feroz no rosto. Ele olhou para as 2 estátuas de liga metálica colocadas na porta de seu escritório e disse à da esquerda: Vê, mestre. Como planejamos antes, o Conde Dooku tem o potencial para se voltar para o lado sombrio, mas ele tomou a iniciativa de vir até mim, o que eu não esperava. Dentro da estátua à esquerda está o corpo de Darth Plagueis, o Lord Sith. Palpatine sacudiu o documento em sua mão. Vejam, eu também me tornei o chanceler supremo do Senado da República, a pessoa mais poderosa da República. Continuarei a implementar nosso plano, destruir a República e então estabelecer um império de poder sem precedentes. Meu império. E vocês, eu também lhes dei esta oportunidade. Deixem que me vejam no ápice deste poder, exercendo este direito supremo. Ah! Ele riu alto. Não é isso que você mais deseja. Agora estou diante de você. Você pode ver todos os dias, mas nunca poderá tocar. Sua expressão tornou-se mais feroz, e ele soltou gargalhadas terríveis. Mas o dispositivo de isolamento acústico e os diversos equipamentos de segurança no gabinete do chanceler supremo impediram que sua voz vazasse. Na porta do gabinete do presidente da Câmara, encontram-se 2 estátuas de liga metálica. À esquerda, o cadáver de Darth Plagueis, à direita, o sábio de luz que ele não usa há mais de 10 anos. O Conde Dooku retornou ao Templo Jedi. A notícia de sua saída da Ordem Jedi ainda não se espalhou, e com sua reputação, mesmo que não faça mais parte da Ordem, ele pode entrar e sair livremente, pelo menos por enquanto. Ele percorreu todo o caminho até o banco de dados da galáxia, mantido na biblioteca dos Cavaleiros Jedi. Os Cavaleiros Jedi aprendizes que estavam no caminho se curvaram respeitosamente ao vê-lo. Mas o Conde Dooku os ignorou. Ele entrou no banco de dados, encontrou as informações sobre o planeta Kamino e as apagou sem hesitar, com um sorriso de escárnio. Depois disso, apagou propositalmente os dados dos outros 35 planetas antes de se virar e ir embora. O mapa estelar no banco de dados Jedi é o mais completo de toda a galáxia, e a existência de alguns planetas nele contidos não pode ser conhecida por outros. Caso contrário, poderia causar problemas. Os planetas que o Conde Dooku apagou eram todos possíveis usos em seu plano. Ao sair do Templo Jedi, o Conde Dooku pegou o comunicador e contatou o Mestre Jedi Sifu Dyas. A ordem para o exército de clones foi dada. Mestre Dyas, meu amigo. Sifu Dyas parecia um pouco cansado. Assinei o contrato em nome da Ordem Jedi. A injeção de capital do grupo Damask Holding também foi concluída, e um mercenário chamado Jango Fett se ofereceu para fornecer amostras genéticas. O exército clone já iniciou os preparativos. Isso é bom. Você acendeu uma chama brilhante para esta república decadente, meu amigo. Então, onde você está agora? Perguntou o Conde Dooku. Estou no planeta Felucia, onde um grupo de picas está contrabandeando especiarias. Respondeu o mestre Jedi Sifu Dyas honestamente, sem duvidar dele. O sorriso no rosto do Conde Dooku gradualmente se tornou frio. Parece que você precisa de ajuda. Irei ajudá-lo imediatamente. Esse grupo de piques é muito astuto. Acho que realmente preciso da sua ajuda, mestre Dooku. Sifu Dyas estava realizando missões externas e não sabia que Dooku havia deixado a Ordem Jedi. Forte Scourge capítulo 379, Envolto em Trevas. 2. O anel externo da Via Láctea, o planeta Felucia. Uma nave auxiliar Republic T6 sobrevoava o planeta. A parte do motor da espaçonave já estava expelindo uma densa fumaça, e o escudo havia sido penetrado, mas ela ainda tentava escapar desesperadamente. Atrás deste T6 Shuttle, seguem dezenas de caças Pique. Esses caças são extremamente ferozes, e é óbvio que todos os pilotos são veteranos que já voaram em combates sangrentos por muito tempo. Embora a capacidade de pilotagem do ônibus espacial seja extremamente alta, o motor foi danificado e não há armamento para revidar, então eles só podem escapar em desespero. Subitamente, uma explosão atingiu a lateral do ônibus espacial, causando uma violenta explosão, e o ônibus espacial perdeu o controle, capotando e caindo. Ao mesmo tempo, o Sailor solar do Conde Dooku também chegou ao planeta Felucia.
Ele se conectou à comunicação e um líder pique com um semblante feroz apareceu na projeção holográfica. Certo, suas informações são muito precisas. Eu abati a nave Sifo Dyas. Onde está o nosso dinheiro? 1 milhão de créditos, e todos eles foram trocados pela moeda UT, moedas Upi-Upi. Ninguém saberá a origem desse dinheiro, disse o Conde Dooku friamente. Pique olhou para o terminal pessoal, depois ergueu a cabeça e disse, muito bem, confirmei o recebimento. Agora, você pode ir verificar o local do acidente. Dooku pilotou a nave espacial e seguiu as instruções dos piques até o local da queda da Sifo Dyas. Ele observou os destroços em chamas da nave T-6 à sua frente e encontrou o número de série na aba 775.519, confirmando que se tratava da nave espacial Sifo Dyas. Quando chegou ao táxi, Sifo Dyas estava coberto de sangue e pendurado na lateral do banco pelo cinto de segurança, com uma aparência extremamente miserável. Ele viu o Conde Dooku entrar, murmurando em voz baixa, rápido. Vá. Tenha cuidado. Piques. Antes que o mestre Dyas terminasse de falar, viu os piratas piques seguindo respeitosamente o Conde Dooku. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para aquele velho amigo que o conhecia há mais de 40 anos, incrédulo. Parecia tão estranho. Imediatamente depois, o sabre de luz do Conde Dooku perfurou seu peito. Chega, mestre Dyas, chega. Você já fez demais pela República, chega. Disse o Conde Dooku com um sorriso irônico. E sua morte é tudo o que você pode fazer para ser útil à República. Uma última coisa, destrua-a. Ele brandiu o sabre de luz violentamente. A vida foi arrancada do corpo do mestre Dyas instantaneamente. Ele finalmente ergueu a mão e acariciou o peito do Conde Dooku, como se o estivesse lembrando de seu verdadeiro coração, e então caiu no chão e morreu. Após fazer tudo isso, o Conde Dooku fechou os olhos, respirou fundo e disse ao pirata pique ao seu lado, pegue o cadáver e envie-o para minha nave espacial. Não há mais ninguém aqui. Claro que não, Sifo Dyas veio sozinho, respondeu o líder pique. O Conde Dooku assentiu com a cabeça e não disse nada. De volta à nave espacial, ele ligou o comunicador e se ajoelhou. A figura aterradora de Darth Sidious apareceu no comunicador. Eu matei Sifo Dyas, e agora só nós sabemos sobre o exército clone. Você fez um bom trabalho, Conde Dooku. Matar o mestre Dyas também significa que você romperá definitivamente com seu passado. Você se tornará oficialmente meu aprendiz e eu lhe concederei oficialmente o título de Sith Tyrannus. Darth Sidious sorriu. É meu desejo de toda a vida servir ao lado sombrio, meu senhor, respondeu Darth Tyrannus solenemente. O veleiro solar alçava rumo ao espaço sideral. Nesse momento, um pique se aproximou do líder deles e perguntou, chefe, não capturamos o assistente de Valor 1, Syoman? O líder deu um sorriso sinistro e olhou para um canto discreto. Havia um homem amarrado ali, com a boca amordaçada e os olhos apavorados. Obviamente, ele tinha acabado de presenciar a cena em que o Conde Dooku matou o mestre Dyas. É preciso ficar na retaguarda quando se trata de assuntos sérios. Afinal, nem os cavaleiros Jedi nem o Conde Dooku são fáceis de provocar. Se quiserem lutar, que lutem devagar. Ei! O líder dos piques riu friamente. Certo, irmãos, o dinheiro extra já está em mãos. É hora de começar a trabalhar. Enviem este lote de especiarias para o sistema coreliano. Dreden Vos, da Alvorada Carmesim, está esperando. Ele e o quarto grupo são velhos amigos. Ele acabou de adquirir um cruzador leve da classe Revelation, e a área ao redor dele é a mais forte, então é melhor não deixar que ele perca o nosso. A morte acidental do mestre Sifo Dyas não causou grande comoção. Sob a ação do Supremo Chanceler Palpatine, o sacrifício do mestre Sifo Dyas foi descrito como uma intervenção no conflito entre várias tribos no planeta Felucia. Durante o conflito, ele foi morto durante negociações de paz. Mestre Dyas conquistou o respeito de todos, e seu corpo foi cremado pelos habitantes tribais locais de acordo com os costumes da região e devolvido à natureza do planeta Felucia. O documento foi arquivado como o documento 127.456, que foi suprimido por ser classificado como secreto após uma breve apresentação à Ordem Jedi. Para o Supremo Chanceler Palpatine, as coisas ainda não terminaram. Nos últimos meses de 32 AB, em protesto contra a política de Palpatine para a região estelar do Anel Exterior, um grande número de trabalhadores do Anel Exterior iniciou uma greve.
Mas essa atividade foi liderada por alguém desconhecido e acabou se transformando em um conflito armado com uma tentativa de invasão do prédio do Senado. Após o conflito ser controlado, o Supremo Chanceler Palpatine declarou que, para garantir a segurança dos membros do Senado, propôs expandir a guarda do Senado devido às ações cada vez mais ilegais dos chamados elementos corruptos. E, logicamente, incorporou a Guarda do Sol, que outrora pertencera a Plagueis, estabelecendo assim a Guarda Suprema. Vestidos com armaduras e túnicas azuis, os guardas supremos têm uma aparência majestosa e são compostos pelos combatentes de elite. Embora alguns senadores tenham levantado objeções, alegando que a aparição dos guardas supremos marcava o início de uma ameaça de força. Contudo, os atacantes invadiram o prédio do Senado primeiro e não conseguiram oferecer mais resistência. No último mês de 32 AB, algo extremamente aterrador para a República Galáctica finalmente aconteceu. O Conde Dooku, Conde do planeta Sereno e antigo mestre Jedi, apareceu repentinamente no remoto planeta Alazan e proferiu um discurso apaixonado sobre este planeta outrora próspero, mas que agora está tendo seu meio ambiente gradualmente destruído devido à declaração de industrialização excessiva. Ele alegou que, no milênio que se passou desde as reformas no Sun, a República Galáctica provou ser incapaz de governar e administrar verdadeiramente a galáxia. A República continua fazendo concessões em várias disputas, protegendo apenas os interesses dos planetas desenvolvidos e das grandes corporações, ignorando as demandas dos planetas atrasados, o que leva à polarização final da República. E o que aconteceu recentemente no Senado demonstrou mais uma vez a postura da República. Aqueles altos funcionários e lordes de Coruscant fecharam os olhos para o setor da orla exterior e arrecadaram impostos à vontade, mas se recusaram a assumir quaisquer obrigações. Nesse caso, só há um caminho a seguir na região estelar do Anel Exterior. Confronto. O Conde Dooku começou a instar a região estelar da orla exterior a recusar o reconhecimento do governo da República. A região estelar da orla exterior cuidaria de sua própria segurança e finanças. A partir de então, não teria mais nada a ver com a República. Faust Scholes capítulo 380, época da colheita de pêssegos. De acordo com o conteúdo da Cúpula do Poder Supremo realizada no final de 32 AB, a quarta civilização iniciou imediatamente uma preparação abrangente para a guerra. Tang Xiao também revogou a proibição anterior ao desenvolvimento de grandes navios de guerra, que ele próprio havia emitido na reunião, e a indústria naval da quarta civilização foi completamente liberalizada. Porque ele havia encorajado Ego Damask II a construir o encouraçado Titã da classe Ragnarok. E Ego de fato concentrou muitos recursos para construí-lo. O estaleiro desta nave de guerra Titã foi construído secretamente em uma lua ao redor do planeta Yagdu. O planeta Yagdu é o lar dos Divin, nota 1, cercado por 3 grandes satélites. O ambiente gravitacional é muito complexo, então, embora este planeta esteja localizado entre a rota comercial de Rim e o canal de hiperespaço coreliano, sendo um nó importante, ele não se tornou uma artéria de tráfego. O povo Jivin é composto por excelentes engenheiros de naves espaciais, mas devido à densidade populacional do anel interno da República Galáctica e dos planetas na região central, o espaço para demonstrações é limitado. Na verdade, devido ao ambiente em que vivem, os Jivin precisam calcular com precisão o modo de operação dos 3 satélites para garantir uma resposta rápida às marés gravitacionais. A matemática é a ferramenta essencial para sua sobrevivência, e eles a consideram até mesmo uma divindade. Portanto, é possível imaginar o talento matemático dessa raça. Ego Damasco II os contratou e construiu um enorme dique espacial na parte traseira de um dos satélites. O dique espacial é cercado por 2 estações espaciais armadas, e 200 caças Suraita estão estacionados na estação espacial ao lado do dique espacial, que é fortemente vigiado. Pode-se dizer que o cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok é a cristalização da tecnologia mais avançada da coalizão de emergência dos comerciantes em pecados de um império solar, e sua tecnologia ainda difere um pouco da tecnologia do atual mundo de guerra nas estrelas. Por isso o Ego estabeleceu 10 equipes de pesquisa científica para analisar a tecnologia do cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok. Após a conclusão da análise técnica e o início da construção, suas conquistas técnicas também foram mantidas. Após a confirmação da morte de Ego e a posse secreta do grupo Damask Holding como diretor supremo por Tang Xiao, ele solicitou a Semitang que iniciasse a integração dos ativos do grupo,
sendo o projeto do cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok a principal prioridade. Tang Xiao enviou o professor Xi Jianjun para liderar sua equipe de pesquisa científica, que partiu imediatamente para o planeta Yagdu e começou a entrar em contato com a equipe de pesquisa científica do povo Jivin. É importante saber que os dados no banco de dados Motorcip são dados, não uma árvore tecnológica, portanto, você precisa clicar em cada item individualmente. De fato, existem diferenças na dificuldade desses dados. De modo geral, a análise começa com as tecnologias mais fáceis e, em seguida, passa-se para as mais difíceis após adquirir experiência e conhecimento. Agora, após investir muitos recursos humanos, materiais, a equipe técnica do povo Jivin analisou e concluiu a tecnologia do encouraçado Titã da classe Ragnarok. Dessa forma, podemos entender por analogia que outras tecnologias da coalizão de emergência comercial também estão incluídas, e o restante depende das informações aqui apresentadas para confirmação. Então, quando o professor Xi Jianjun e os outros passaram com uma pilha enorme de materiais para espaçonaves, os cientistas da Jivin ficaram boquiabertos de choque. É claro que, se Ego ainda estivesse vivo, ele teria ficado tão furioso que vomitaria sangue na hora. Tang Xiao tem um sistema completo em mãos, não é mesmo? Isso não equivale à informação de um único navio de batalha Titã. Para que gastei tantos recursos humanos, materiais e financeiros? Se ele analisar tudo passo a passo, a dificuldade da análise será reduzida pela metade, no mínimo. Com um investimento tão grande, ele pode economizar pelo menos meio ano e o equivalente a pelo menos 1 bilhão de créditos. O próximo passo é a colheita dos frutos. Após recebermos com sucesso os resultados da pesquisa do povo Jivin sobre o cruzador de batalha Titã da classe Ragnarok, por comparação, constatamos que a análise da tecnologia da coalizão de emergência dos comerciantes foi concluída em 70%. A maior parte do restante consiste em tecnologia exclusiva de algumas naves espaciais. Isso fez com que a tecnologia da quarta civilização desse um salto para um novo patamar. Isso comprovou a perspicácia de Tang Xiao ao proibir o desenvolvimento de grandes navios de guerra. Não há ninguém ajudando na pesquisa. Eis a vantagem de se concentrar no desenvolvimento da infraestrutura. 31 AB, fevereiro. O Conde Dooku visitou secretamente o planeta Aurora e, após uma conversa particular de cerca de 1 hora com Tang Xiao, o governador do planeta Aurora, saiu alegremente do escritório para a cerimônia do primeiro voo da nave de guerra. Esses dois novos tipos de navios de guerra são o porta-aviões leve da classe Percheron e a fragata antiaérea da classe Garda, classificada como destroyer. Esses resultados não foram obtidos por Jiu Wenhen, mas sim por um projeto de pesquisa iniciado pelo professor Xi Jianjun há 6 meses. Entre eles, o destroyer antiaéreo da classe Garda tem 100 metros de comprimento, 30 metros de largura em seu ponto mais largo, 45 metros de altura e uma tripulação máxima de 300 pessoas. É um navio de guerra do tipo naval. Este destroyer não possui grande poder de fogo. Em vez disso, possui 8 canhões duplos de curto alcance. Com um poderoso sistema de controle de tiro e sistema de travamento de alvos, este destroyer antiaéreo leve se tornará um pesadelo para os caças. O destroyer antiaéreo da classe Garda foi originalmente projetado com 4 canhões eletromagnéticos, mas o professor Xi Jianjun fez modificações adicionais. Após substituir os canhões eletromagnéticos por canhões laser ultravioleta, o espaço economizado foi utilizado para instalar mais torretas de defesa de ponto. O porta-aviões leve classe Percheron é posicionado como um porta-aviões de escolta leve. Este porta-aviões tem 210 metros de comprimento, 90 metros de largura e uma tripulação de 450 pessoas. Possui formato achatado. Um total de 48 caças Surite podem ser transportados em 2 esquadrões, e esse número pode aumentar para 180 se os caças droides Vulture forem embarcados. O surgimento desses 2 novos tipos de navios de guerra é muito importante porque, antes disso, a quarta civilização possuía apenas 2 frotas, a Frota A, principal e comandada por Ma Torner, e a Frota S, destinada a resolver problemas menores. Mas agora, após a aceitação dos ativos do grupo Damasco Holding, para manter até 120 áreas de mineração e recursos naturais, além de mais rotas comerciais, é necessário formar um grande número de frotas de escolta. Neste momento, o porta-aviões leve da classe Percheron e o destroyer antiaéreo da classe Garda são ideais. Um porta-aviões leve da classe Percheron como núcleo,
combinado com 4 destroyers antiaéreos da classe Garda, 4 fragatas leves da classe Cobalt e 4 fragatas leves da classe Pulsar, pode dar suporte à missão de escolta de um setor. Você deve saber que o destruidor antiaéreo classe Garda não é apenas uma grande ameaça para caças, mas também uma ameaça enorme para naves espaciais pequenas ou cargueiros pequenos que os piratas costumam equipar. Tang Xiao planeja construir 10 frotas de escolta no primeiro lote, e mais serão construídas no futuro. Para economizar mão de obra, com exceção da equipe de comando no porta-aviões leve da classe Percheron, todos os outros membros da tripulação são droides de batalha B1. E o porta-aviões utiliza apenas caças droides Vulture em vez de caças Surite que precisam ser pilotados. Nota 1. Quer saber como é o Givin? Já viu Pânico? A máscara de careta. Bem, parabéns por ter visto o Givin. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.